Boa noite, galera. Vamos dar início a mais uma aula de álgebra linear 1. Vamos junto. Muito bem, hoje nós vamos começar com mais uma operação com matrizes e agora vamos à multiplicação de matrizes. Como multiplicar uma matriz por uma outra matriz. Multiplicação, muitas vezes chamado de produto, né? O produto de uma matriz por outra matriz. Bom, vamos começar de uma maneira simples, né? Que é visualizando um pequeno exemplo, embora seja assim genérico, depois a gente generaliza, a gente define como é que faz a multiplicação de duas matrizes em qualquer caso. Então vamos começar uma matriz A 2 por 2, então nós temos duas linhas e duas colunas, logo os elementos da primeira linha de A são A1 e A12 e da segunda linha A21, A22. Já a matriz B, uma matriz 2 por 3, duas linhas e três colunas. Seus elementos B1, B12, B13 na primeira linha e B21, B22 e B23 na segunda linha. Como é que a gente vai multiplicar a matriz A pela matriz B? Bom, o produto das duas matrizes acima vai ser uma nova matriz que a gente vai denotar por A vezes B, mas não escrevemos o pontinho nem um xizinho entre A e B. Simplesmente A, logo depois a gente escreve B. Então a gente tem um produto de A com B. Essa nova matriz vai ser uma matriz de que ordem? Então, como é que a gente vai fazer? A ordem de A é 2 por 2. Então, quantas colunas tem a matriz A? Duas colunas. A matriz B é uma matriz 2 por 3. Quantas linhas tem a matriz B? Duas linhas. É obrigatório, na multiplicação de duas matrizes, o número de colunas da primeira coincidir com o número de linhas da segunda. E você vai saber isso, o porquê, já já. Uma vez que coincide o número de colunas da primeira com o número de linhas da segunda, qual é a ordem da matriz A vezes B? Vai ser o número de linhas corresponde ao número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, vai dar uma matriz 2 por 3, porque a matriz A tem duas linhas e a matriz B tem três colunas. Agora, essa matriz aí, A vezes B, eu vou chamar seus elementos de C e J. Ora, como é uma matriz 2 por 3, o I, que é a linha, vai variar de 1 até 2, enquanto o J, que corresponde à coluna, de 1 até 3. Como calcular os elementos da matriz AB? Então, vamos lá. C1, ora, corresponde ao elemento da linha 1 e coluna 1 do produto. Como é que a gente calcula esse elemento? Você vai pegar a linha 1 da primeira matriz, que é A, e vai pegar a coluna 1 da segunda matriz, que é B. E vai multiplicar um elemento pelo outro e vai somar. Então vai ser assim. Quem são os elementos da linha 1 de A? A1 e A12. E da coluna 1 de B? B1 e B21. Então, A11 eu multiplico por B1, A12 eu multiplico por B21 e somo esses produtos. É por isso que o número de colunas da primeira tem que coincidir com o número de linhas da segunda, para corresponder à quantidade de elementos, para não ficar 4 em um, 10 no outro, e aí o que que faz com os 6, né? Então, eu preciso disso aí. Elemento 1, 2 do produto. O que que você vai fazer? Se é o elemento 1, 2, você vai pegar a linha 1 da primeira matriz e vai fazer a multiplicação com a coluna 2 da segunda matriz. Ou seja, você vai usar A1 e A12 e na coluna B, coluna 2, que é B12 e B22. Então, o primeiro elemento vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo e soma. E dessa maneira a gente faz com os demais. C13. Então, primeira linha de A
com a coluna 3 de B. C, 2, 1. Agora eu vou pegar a segunda linha de A, que é A21 e A22, e vou multiplicar esses elementos pela primeira coluna de B, que é formada por B11 e B21. Multiplica cada elemento pelo seu na ordem e soma. Faltam dois elementos, né? Já foram C11, C12 e C13, C21, agora faltam C22 e C23. C22, segunda linha de A, com a segunda coluna de B. E C23, segunda linha de A, com a terceira linha de B. Vamos agora, então, generalizar antes da gente passar para um exemplo prático. Se a minha primeira matriz A for uma matriz M por N, e eu vou pegar a segunda matriz como uma matriz B, ora, o número de coluna delas tem que ser igual ao número de... Desculpa, o número de linha dela tem que ser igual ao número de colunas da primeira matriz. Então, nós temos que ela tem que começar com N linhas, ok? E quantas colunas? Quantas você quiser. Então, a primeira matriz é uma matriz M por N, enquanto a segunda matriz é uma matriz N por P. Qual é o resultado? Vai dar uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de linhas da primeira, então M, e o número de colunas igual ao número de colunas da segunda, que é P. Então, vai dar uma matriz M por P. Como calcular os elementos desta matriz AB? Quem é o 6J? 6J é um elemento genérico que está na linha I e coluna J. Né? Ele pode representar C12, C48, C2087, não sei. Então, como é que a gente calcula cada 6J da matriz produto? Se é o 6J, você vai pegar a linha I da matriz A e vai multiplicar pelos elementos da coluna J da matriz B. Quem são os elementos da linha I da matriz A? Vamos fazer a conta. AI1, depois AI2, depois AI3, e aí vai até a última coluna. Quantas colunas tem a matriz A? N, né? Porque ela é uma matriz M por N. Então, vai até A e N. Ok. Quem são os elementos da coluna J de B? Se é coluna J, vamos lá. B1J, que está na primeira linha e coluna J. Depois B2J, segunda linha e coluna J. Depois B3J. E aí você vai até a última linha, que é BNJ, porque o número de linhas também é N. E aí vai multiplicar cada um pelo seu. Bom, dá uma olhada bem profunda agora como é que ficou a nossa definição aí do 6J. Olha como ficou. Os Azinhos que estão na linha I, os Bzinhos que estão na coluna J. Mas quando você olha para essas parcelas dessa soma, o que, que você vê direitinho? Olha aí, AI1, B1J. Então, o I você não pode mudar, porque está se referindo à linha I, da matriz A. E o J você não muda. Mas veja que apareceu um 1 na coluna de A e um 1 na linha de B. Já na segunda parcela, o que, que ficou diferente em relação à primeira? Na coluna de A apareceu um J, um 2, e na linha de B apareceu um 2. Na próxima parcela é um 3, na próxima parcela um 4 e na última um N. Então, eu posso representar o 6J, que é esta soma, através de um símbolo de somatório. Vamos fazer isso. Então, ele na verdade, 6J é uma soma. Então, eu estou representando pelo símbolo de somatório. Uma soma de quê? De parcelas que são muito parecidas. Como são essas parcelas? Todas elas é um Azinho vezes um Bzinho. Beleza? E todas elas, o Azinho tem 2 índices e o Bzinho tem 2 índices. Beleza?
O primeiro índice do A é sempre I. Beleza. O segundo índice do B é sempre J. Beleza. Agora, o que diferencia de uma parcela para outra é o segundo índice de A com o primeiro índice de B. E esse índice é que eu vou usar como a variável do somatório. Esse índice, ele vai mudando de valor. Ele vai começando no 1, depois vai para o 2, depois vai para o 3 e termina no N. Então, a gente vai botar uma letra qualquer para esse índice comum, que eu chamei de K, e vou dizendo assim, olha, K começa no 1 e termina no N. Tá? Então, eu represento esse elemento do produto através do símbolo de somatório. Vamos a um exemplo prático. Né? Tem um detalhe aí que eu botei agora, né? O I variando de 1 ATM e o J variando de 1 AP. Por quê? Porque o I representa o número de linhas de uma matriz produto, que é M. E J representa o número de colunas da matriz produto, que é P. Exemplo. Exemplos. Serão dois exemplos. Primeiro exemplo. Matriz A é uma matriz 3 por 2 e a matriz B 2 por 2. Então, posso multiplicar A por B? Posso. O número de colunas de A é igual ao número de linhas de B, 2. E o resultado? O resultado de A vezes B é uma matriz 3 por 2. Por quê? Porque o número de linhas é igual ao número de linhas da primeira matriz, que é 3, e o número de colunas igual ao número de colunas da segunda matriz, que é 2. Muito bem. Então, a matriz A vezes B é uma matriz 3 por 2. Vou chamar seus elementos de C e J e vou calcular todos esses elementos. Se é 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Ou seja, linha 1, C1 e depois C12. Linha 2, C21, depois C22. Linha 3, C31 e depois C32. Como é que calcula C11? Se é 1, linha 1 da matriz A, coluna 1 da matriz B. Então, eu pego 7 menos 2 e vou multiplicar pelo 5 e menos 3. 7 vezes 5 e menos 2 vezes menos 3. E somar esses resultados, e essa conta aí dá 41. Depois o elemento C12. Eu pego a linha 1 de A, que é 7 menos 2, e vou agora multiplicar pela coluna 2 de B, que é 1, 0. E fazendo as contas, eu vou concluir que a conta vai dar 7. 7 vezes 1, menos 2 vezes 0. Agora, o elemento C21. Eu vou pegar a linha 2 de A, formada pelo 1, 6, e vou multiplicar pela coluna 1 de B, que é 5 menos 3. Então, vai ficar 1 vezes 5 e o 6 vezes menos 3. 5 menos 18, menos 13. C22, pego a linha 2 de A, que é 1, 6, com a coluna 2 de B, que é 1, 0. Então, vai ficar 1 vezes 1 e 6 vezes 0, que dá 1. E, por fim, quem são C31 e C32? C31, linha 3 de A, que é 6, 5, e coluna 1 de B, que é 5 menos 3, dá 30 menos 15, 15. E C32, que vai ser a linha 3 de A, que é 6, 5, vezes a coluna 2 de B, que é 1, 0, e essa conta dá 6. Com isso, eu tenho que a matriz A vezes B é a matriz 41, 7, menos 13, 1, 15, 6. Okay? Então, a soma de matrizes é simplesinho, soma termo a termo, mas a multiplicação de matrizes não é multiplicar termo a termo. Né? Então, aí nós temos no exemplo 2, a matriz A, a matriz 2 por 2, matriz 2 por 2, 1 menos 1, 2 menos 2, e a matriz B também é uma matriz 2 por 2, ambas são matrizes quadradas. Matriz B 5, 0, 5, 0. Ora, como o número de
colunas de A é igual ao número de linhas de B, que é 2, beleza, dá para fazer o produto A vezes B. E quem é o resultado? É uma matriz 2 por 2, que o número de linhas da primeira é 2 e o número de colunas da segunda é 2. Fazendo a continha aí, vamos fazer a conta. A matriz AB, CJ, 2 por 2. Quem é o C1? Linha 1 de A com coluna 1 de B. 1 menos 1, 5, 5. 1 vezes 5 e menos 1 vezes 5. Isso dá 0. Elemento C12. Linha 1 da primeira matriz e coluna 2 da segunda. Então vai ficar 1 vezes 0 e menos 1 vezes 0. E isso dá 0. Elemento C21. Então, linha 2 da primeira e coluna 1 da segunda. Vai dar 2 vezes 5 mais o menos 2 vezes 5. 10 menos 10 dá 0. E o C22 vai dar linha 2 da primeira com coluna 2 da segunda. 2 vezes 0 e menos 2 vezes 0, que é 0. Conclusão, a matriz A vezes B é a matriz nula. Que interessante esse exemplo. Por quê? Porque ele está me dizendo que do produto de A com B está dando a matriz nula, mas nenhuma das duas é nula. E aí nós temos uma diferença muito grande em relação a números reais. O produto de dois números reais dá zero quando um é zero ou o outro é zero. Já no caso de matrizes, isso não funciona. O produto de duas matrizes pode dar matriz nula sem que necessariamente alguma delas seja nula. O fato de A vezes B dar matriz nula não implica que a primeira matriz é nula ou a segunda é nula. As duas podem ser não nulas e o produto dá nulo. Então temos uma grande diferença aí de trabalhar com matrizes com trabalhar com números reais. Vamos às propriedades de multiplicação de matrizes. Primeira propriedade, semelhantemente à soma de matrizes, se eu tiver três matrizes na minha mão, A, B e C, que dá para multiplicar uma pela outra, o que eu faço primeiro? Eu quero multiplicar A com B com C. O que fazer primeiro? Multiplicar A com B e depois pegar o resultado e multiplicar com C, ou fazer B vezes C e depois pegar A e multiplicar por esse resultado. Essa propriedade 1 chama-se propriedade associativa e ela diz tanto faz. Tanto faz você fazer os dois primeiros como os dois últimos, vai chegar no mesmo resultado. Também não vamos fazer demonstração das propriedades, mas vamos fazer exemplo para olhar aí o funcionamento dela. Então, o primeiro exemplo aí, vou passar para outro slide, eu tenho, botando matrizes assim bem pequenininhas, 2 por 2, só para a gente visualizar mesmo o negócio, tá? Matriz A, 1, 2, 3, 4, matriz B, 5, 1, menos 1, matriz C, menos 2, 5, 0, 1. Vamos primeiro calcular A com B. Então, olha aí, quando se pega A com B, elemento 1, 1. Então, você vai na linha 1 da primeira, que é A, que é 1, 2, com a coluna 1 de B. 5 menos 1. Então, vai ficar 1 vezes 5, 5. 2 vezes menos 1, menos 2. 5 menos 2, 3. Elemento 1, 2. Linha 1, coluna 2. Então, vai ser 1, 2 com 1, 1. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 1, 2. Somando dá 3. Elemento 2, 1. Linha 2 de A, 3, 4. Com A, coluna 1 de B. Então, vai ficar 3 vezes 5, 15. 4 vezes menos 1, menos 4. 15 menos 4, 11. E, por fim, linha 2 de A, 3, 4. Com coluna 2 de B, que é 1. E aí vai ficar 3 mais 4, 7. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este resultado aí, AB, e vou multiplicar pela matriz C. Então, eu vou pegar o resultado AB, que foi 3, 3, 11, 7. Vou multiplicar pela matriz menos 2, 5, 0, 1.
Depois vocês podem fazer as contas separado, em casa, com calma. E vai chegar à conclusão de que a resposta vai dar menos 6, 18, menos 22 e 62. Ora, como isso é um exemplo da propriedade associativa, eu vou agora fazer a conta começando com B vezes C, ou seja, a segunda vezes a terceira matriz. Quem é B vezes C? Pega a primeira linha de B com a primeira coluna de C. 5 vezes menos 2, menos 10. E 1 vezes 0, 0, dá menos 10. Elemento 1, 2. Linha 1 de B com coluna 2 de C. 5 vezes 5, 25. E 1 vezes 1, 1, dá 26. Elemento 2, 1. Linha 2 da primeira, que é B, com a coluna 1 da segunda. Então vai ficar menos 1 vezes menos 2, 2. E 1 vezes 0, 0. Então dá 2. E por fim, elemento 2, 2, que é linha 2 de B com coluna 2 de C. Então isso vai dar menos 1 vezes 5, menos 5. E 1 vezes 1, 1. Então dá menos 4. E então eu vou calcular A vezes este resultado. Então a matriz A, que é 1, 2, 3, 4, vezes esse resultado aí. E vocês podem depois verificar que esta conta também dá menos 6, 18, menos 22, 62. Ou seja, isso aí é um exemplo para ilustrar que A vezes B vezes C, calculando primeiro AB ou calculando primeiro BC, dá no mesmo. Propriedade 2. Uma matriz A vezes a matriz identidade sempre dá a matriz A. A matriz identidade vezes a matriz A dá a matriz A. Aqui eu quero chamar a atenção para qual identidade usar, porque a identidade pode ser 2x2, 3x3, 4x4, né? Vamos lá. Se a matriz A for uma matriz 3x5, então a segunda matriz tem que começar com 5, porque o número de linhas dela tem que coincidir com o número de colunas da primeira. Então a identidade vai ter que ter 5 linhas. Como ela é uma matriz quadrada, ela é 5 por 5. Então a identidade é a identidade de ordem 5. Né? Se a matriz for 3 por 8, então a identidade vai ser a identidade de ordem 8, a matriz 8 por 8, que ela é sempre quadrada. No segundo do caso, se a matriz A for uma matriz 3 por 5, como ela está na segunda posição, qual é a identidade que eu vou usar na primeira posição? Se A é 3 por 5, a identidade tem que ter um número de colunas igual ao número de linhas de A. Então vai ter que ter 3 colunas. Então eu vou utilizar aí, olha, 3 linhas, 3 colunas, porque ela é uma matriz quadrada. Então veja que se A for 3 por 5, na primeira igualdade aí a identidade é 5 por 5. Na segunda igualdade ela é 3 por 3. Não estou falando da mesma aí. Agora, se A for quadrada, por exemplo, 6 por 6, então tanto na primeira igualdade como na segunda igualdade, a identidade é 6 por 6. Okay? Bom, diante disso, vamos fazer uma ilustração. Se eu pegar uma matriz 3 por 3 genérica, A, B, C, D, E, F, G, H, I, e pegar a identidade C3 por 3, já falei, quadrada, então a identidade vai ter que ser a identidade 3 por 3. Né? Quando eu calcular A vezes I, né? Então você vai fazer o quê? Linha 1 de A com a coluna 1 de I. Quando você pegar a linha 1 de A com a coluna 1 de I, vai ficar apenas A vezes 1, porque o resto vai zerar. Então vai dar A. Quando você fizer a linha de 1 de A com a segunda coluna de I, vai ficar A vezes 0, B vezes 1 e C vezes 0. Vai dar só o B. Quando você pegar a linha 1 de A com a terceira coluna de I, vai ficar A vezes 0, B vezes 0 e C vezes 1. Vai dar o C. E assim com os outros elementos. Quando você faz a conta, vão dar exatamente os elementos que vão ficar na mesma posição de A. A vezes I vai ser a própria matriz A. Enquanto se eu fizer a identidade vezes A, o que você vai fazer? Você vai pegar agora a primeira linha de I com a primeira coluna de A.
depois a primeira linha de I com a segunda coluna de A, depois a primeira linha de I com a terceira coluna de A. Quando você vai fazer todas essas contas, de novo, vão dar os mesmos elementos que estão na matriz A. Então, seja I vezes A ou A vezes I, a resposta vai dar sempre a matriz A. Qualquer coisa, vocês fazem em casa essas continhas com calma para chegar a essa conclusão. Propriedade 3, essa é a mais simples de todas. Se eu pegar a matriz A e multiplicar pela matriz nula, qual é o resultado? O resultado é a matriz nula. E se eu pegar a matriz nula e multiplicar pela matriz A, qual é o resultado? A matriz nula. Ó, isso aí não precisa nem visualizar, nem exemplo, nem nada. Porque se você pegar os elementos da linha de A e multiplicar pelas colunas da matriz nula, que é tudo zero, vai zerar tudo. Então o resultado sempre vai dar uma matriz só formada de zeros, ou seja, a matriz nula. Da mesma forma, se a matriz nula vinha na primeira posição, se você pegar todas as linhas que são da matriz nula, que é tudo zero, e multiplicar pelas colunas de A, vai dar tudo zero. Então o resultado vai dar a matriz nula. Da mesma forma que o item anterior, nós temos que ter cuidado aí com essa matriz nula. Ok? De que matriz nula eu estou falando? Se A for 3 por 4, esta matriz nula aí, ela tem que ser uma matriz 4 por alguma coisa, para poder dar certo o produto. Né? Se for 4 por 7, o resultado vai dar a matriz nula 3 por 7. Se for 4 por 10, o resultado vai dar 3 por 10. Né? Da mesma forma, o outro lado. Se a matriz A for uma matriz 2 por 5, então a matriz nula tem que ser alguma coisa por 2. Então, se for 8 por 2, dá para fazer o produto, e o resultado vai dar uma matriz nula 8 por 5. Se for 9 por 2, o resultado dá uma matriz 9 por 5, nula. O resultado vai dar nula. O que vai determinar qual é a ordem das duas que estão envolvidas aí, a ordem de A e a ordem da matriz nula. Ela não tem que ser quadrada, como no caso da identidade. Então, conclusão imediata para esse item 3, porque é tudo zero, não tem muito o que falar. Agora, chama atenção para um detalhe. Se eu tenho um produto onde uma das matrizes é a nula, o resultado dá nula. Mas lembre-se daquele exemplo lá em cima, que se o produto der nulo, não quer dizer que as matrizes envolvidas no produto, né, que os fatores sejam nulos. Propriedade 4. São duas e, na verdade, elas falam a mesma coisa. É a propriedade distributiva. A vezes B mais C é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. E eu tenho uma distributiva na segunda posição, a soma na segunda posição, ou a soma na primeira posição. B mais C vezes A. Isso é B vezes A mais C vezes A. Então, é uma propriedade análoga à dos números reais, e vamos dar um exemplo para ela aí. Exemplo, as matrizes A, B e C, nós já usamos esse exemplo para a associativa, vamos usar agora esse mesmo exemplo de A, B e C para a propriedade distributiva. Começando, quem é B mais C? Somando B com C, 5 com menos 2 dá 3, 1 com 5 dá 6, menos 1 com 0 dá menos 1 e 1 com 1 dá 2. Quem é A vezes B mais C? Então eu tenho que multiplicar a matriz 1, 2, 3, 4, que é o A, com a segunda matriz aí, que eu acabei de encontrar, 3, 6, menos 1, 2, e fazendo essa multiplicação, né? 1, 2 com 3, 1, vai dar quanto? 3 vezes 1, 3, 2 vezes menos 1, menos 2, 3 menos 2, 1. E os outros números você encontra sozinho. Então, aí como resultado, eu vou encontrar a matriz 1, 10, 5, 26. Agora, mudando o slide, estou colocando de novo as três matrizes e o resultado que a gente acabou de encontrar. Agora eu vou calcular quem é AB. Matriz A, 1, 2, 3, 4, vezes a matriz B, 5, 1, menos 1, 1. Então, fazendo a continha deste produto, eu vou encontrar a matriz 3, 3, 11, 7.
enquanto AC, que é a matriz 1, 2, 3, 4, com a matriz menos 2, 5, 0, 1, fazendo o produto dessas matrizes, né, eu vou encontrar menos 2, 7, menos 6, 19. Aí você depois faz com calma aí, para conferir aí os números. Somando a B com a C, 3, 3, 11, 7, com menos 2, 7, menos 6, 19, ou seja, 3 com menos 2 dá 1, 3 com 7 dá 10, 11 com menos 6 dá 5 e 7 com 19, 26, você encontra a mesma resposta do A vezes B mais C. Então, aí isso é um exemplo para você verificar a propriedade distributiva. Obviamente, eu só fiz do primeiro, né? O outro é análogo, né? Semelhante. Então, propriedade 5. Já vimos que no caso da soma de matrizes, a transposta da soma, a transposta de A mais B, é a transposta de A mais a transposta de B. A transposta da soma é a transposta da primeira mais a transposta da segunda. Agora, a propriedade 5 nos ensina como é que calcula a transposta de um produto. Ou você faz o produto e depois transpõe, ou você calcula da seguinte forma, porque é igual. Transposta da segunda vezes a transposta da primeira. Cuidado, não é a transposta de A vezes a transposta de B. É a transposta da segunda matriz, que é B, vezes a transposta da primeira, que é A. Vamos ver um exemplo ilustrando isso aí. Matriz A, 1, 2, 3, 4. E matriz B, 5, 8, menos 3, 0. A vezes B. Então, linha 1, 2 com coluna 5 menos 3, 1 vezes 5, 5, 2 menos 3 menos 6, dá menos 1. Linha 1, 1, 2 com coluna 8, 0. 1 vezes 8, 8, 2 vezes 0, 0, dá 8. Linha 3, 4 com coluna 5 menos 3. 3 vezes 5, 15, 4 vezes menos 3 menos 12, dá 3. E linha 3, 4 com coluna 8, 0, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 0, 0, dá 24. Esse é A vezes B. Quem é a transposta de A vezes B? A coluna 1 dessa nova matriz é a minha linha 1. Ou, se você quiser, a linha 1, que é menos 1, 8, vira a coluna 1. A linha 2, que é 3, 24, vira a coluna 2. Então, dá a matriz menos 1, 3, 8, 24. Como é que eu vou calcular agora? Eu vou calcular B transposta vezes A transposta. Quem é B transposta? Eu pego a matriz B, que é 5, 8, menos 3, 5. A primeira linha, que é 5, 8, vai virar a primeira coluna. E a segunda linha, que é menos 3, 0, vai virar a segunda coluna. Já a transposta, a primeira linha 1, 2 vira a primeira coluna. E a segunda linha, que é 3, 4, vira a segunda coluna. Multiplicando uma pela outra, 5 menos 3 com 1, 2. 5 vezes 1 é 5, com menos 6 dá menos 1. 5 menos 3 com 3, 4. 5 vezes 3, 15. Menos 3 vezes 4, menos 12. 15 menos 12 dá 3. 8, 0 com 1, 2. 8 vezes 1, 8. 0 vezes 2, 2 dá 8. E 8, 0 com 3, 4. 8 vezes 3, 24. E 0 vezes 4, 0. Veja que dá o mesmo o resultado de AB transposto. E última propriedade. Olha, eu disse que a gente vai usar as letras gregas para os escalares, para os números reais. Então, essa propriedade C está dizendo o seguinte. Você tem duas matrizes na sua mão, A, B, e tem um escalar alfa. Se você pegar a matriz A, multiplicar pelo escalar alfa, e depois pegar este resultado e multiplicar por B, isso é a mesma coisa que multiplicar primeiro a matriz A com a matriz B e no final multiplicar pelo alfa. Essa propriedade 6 também diz que se o alfa estiver multiplicando a segunda matriz, você pode fazer isso primeiro ou deixar para fazer o alfa no final. Multiplica a matriz pela outra e multiplica o alfa. Na prática, o que a gente diz é o seguinte, olha, quer você tenha um escalar multiplicando a primeira matriz, ou quer você tenha um escalar multiplicando a segunda matriz, eu posso deixar o escalar quieto
separado e multiplicar as matrizes primeiro. E no final eu uso esse escalar pelas duas. Ok? Um exemplo. Matriz A e matriz B dadas aí. E quero calcular quem é 3A vezes B. Se eu multiplicar o 3 primeiro pela matriz A, como é que multiplica um escalar pela matriz? Pega o escalar e multiplica por todos os elementos da matriz. Então vai dar 3, 6, 9, 12. Vou multiplicar isso pela matriz B. Então, fazendo as continhas aí, você vai chegar à matriz menos 3, 24, 9 e 72. Por outro lado, se você deixasse para usar o escalar no final, 3 vezes o produto de A com B, primeiro eu multiplico A com B, e se você fizer essa conta, você vai encontrar menos 1, 8, 3, 24, e depois multiplico pelo escalar 3. Aí vai dar menos 3, 24, 9 e 72, que é o mesmo resultado lá. Então isso aí é um exemplo lá para a primeira parte aí. A segunda é a mesma coisa. E assim nós temos as 6 propriedades da multiplicação de matriz. Continuando. Suponha agora que você tenha na sua mão duas matrizes quadradas, de mesma ordem. O que eu quero dizer? Que se a matriz A for 3 por 3, B também tem que ser 3 por 3. Se A for 5 por 5, B tem que ser 5 por 5. Se A for 20 por 20, B é 20 por 20. Dizemos que as matrizes A e B comutam se A vezes B é igual a B vezes A. Atenção! Produto de matrizes não necessariamente vai dar igual quando você faz A vezes B e B vezes A. Primeiro que nem sempre é possível fazer os dois lados, né? Porque o número de colunas tem que coincidir com o número de linhas, né? A primeira com a segunda, e quando você inverte a ordem pode ser que não dê certo. Mesmo que dê certo, a inversão da ordem não garante que dá o mesmo resultado. Tem casos que dá certo. E o que eu estou falando aí? Quando dá certo, ou seja, quando eu multiplico A vezes B e dá a mesma coisa que B vezes a gente diz que essas duas matrizes comutam. Não vale a propriedade comutativa, ou seja, A vezes B igual a B vezes A sempre. Sempre não vale. Vale para alguns casos, e para os casos em que vale, a gente diz que as matrizes comutam. Exemplo. Matriz A, 5, 0, 2, 1. Matriz B, 2, 0, menos 1, 4. Quem é A vezes B? Quando eu multiplicar 5, 0, 2, 1 por 2, 0, menos 1, 4, vamos fazer a conta aí. Linha 1 de A com a coluna 1 de B. 5 vezes 2, 10. 0 vezes menos 1, 0. Isso dá 10. Linha 1 de A com coluna 2 de B. 5 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. Então dá 0. Linha 2 de A com coluna 1 de B. 2 vezes 2, 4. 1 vezes menos 1, menos 1. 4 menos 1, 3. E por fim, linha 2 de A com coluna 2 de B. 2 vezes 0, 0. E 1 vezes 4, 4. Dá 4. Então, resultado de A vezes B, 10, 0, 3, 4. Já se você multiplicar B com A conta vai ficar assim. Linha 1, coluna 1. 2 vezes 5, mais 0 vezes 2, dá 10. Linha 1, coluna 2. 2 vezes 0, 0 vezes 1, dá 0. Linha 2, coluna 1. Menos 1 vezes 5, 4 vezes 8. Menos 5 com mais 8, 3. E por fim, linha 2 com a coluna 2. Menos 1 com 0 dá 0. E 4 vezes 1, 4. Então, dá a mesma resposta. Então, A vezes B igual a B vezes A neste exemplo. Então, essa matriz A aí e essa matriz B aí, elas comutam. Porque o A vezes B deu igual a B vezes A. Guarda isso. Nem sempre A vezes B dá igual a B vezes A, hein? Cuidado com isso aí. Bom,
Vamos começar agora os nossos exercícios. Nós temos 4 exercícios, vamos ao primeiro deles. Que nós temos aí. Exercício de número 1. Encontre todas as matrizes quadradas de ordem 2 que comutam com a matriz 5, 0, 2, 1. Ora, nós acabamos de ver, volta aqui para o exercício anterior, por exemplo anterior. 5, 0, 2, 1 foi a nossa A aqui, né? Eu já vi que 2, 0, menos 1, 4 é uma matriz que comuta com A, com 5, 0, 2, 1. O que o exercício pede é encontre todas as matrizes que comutam com 5, 0, 2, 1. Como é que a gente vai fazer? Se são matrizes 2 por 2, eu boto essas matrizes 2 por 2 de forma genérica, um certo A, B, C, D. Então, se uma matriz genérica ABCD tem que comutar com a matriz 5, 0, 2, 1, isso quer dizer que 5, 0, 2, 1 vezes essa genérica tem que ser igual à genérica vezes a matriz que eu te dei, 5, 0, 2, 1. Então, o produto de um lado tem que ser igual ao produto do outro lado. Multiplicando as matrizes aí, vamos fazer as contas. Linha 1, coluna 1, 5 vezes A, 0 vezes C, dá 5A. Linha 1, coluna 2, 5 vezes B, 0 vezes D, dá 5B. Linha 2, coluna 1, 2 vezes A e 1 vezes C, 2A mais C. E linha 2, coluna 2, 2 vezes B mais 1 vezes D, 2B mais D. Ora, nós temos aí esse resultado que a gente acabou de calcular aí na primeira matriz. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer o produto dessas duas matrizes. Linha 1, coluna 1, A vezes 5, 5A. B vezes 2, 2B. 5A mais 2B. Depois, linha 1, coluna 2, A vezes 0, 0 e B vezes 1B. Depois, linha 2, coluna 1, 5 vezes C mais 2 vezes D. E por fim, linha 2, coluna 2, C vezes 0 mais D vezes 1. Aí eu encontro essa matriz aí, 5A mais 2B, B, 5C mais 2D e D. Bom, se essas matrizes são iguais, quando é que duas matrizes são iguais? Quando os elementos que estão na mesma posição são iguais. Então vamos passar para outro slide, que não vai dar nesse aí. Então pegando essa igualdade aí e igualando os elementos na mesma posição. Elemento da posição 1, 5A tem que dar igual a 5A mais 2B. Ora, se 5A é igual a 5A mais 2B, o 5A cancela com 5A, eu tenho que 2B vai dar 0, então B é 0. Posição 1, 2, 5B é igual a B. Então, passando o B para o lado esquerdo, 5B menos B, 4B. 4B igual a 0, então B é 0. Ah, quero chamar a atenção aí, cuidado com o pessoal que gosta de cortar as coisas, né? 5B igual a B, não vai querer cortar o B com B, porque se você cortar o B com B, você vai encontrar que 5 é igual a 1, que não é verdade. Então, eu só posso cortar na multiplicação coisas iguais se eu tiver certeza que esse negócio não é zero. E eu não posso cortar o B porque eu não sei quem é B, né? Aliás, eu até sei quem é B, o B é 0, né? Acabou de encontrar em cima. E eu não posso cortar, porque cortar é dividir por. Então, eu não posso dividir por 0. Então, evita o cancelamento aí. O ideal é, quando você estiver trabalhando com letra, sempre passar tudo para um lado. E tentar botar em evidência quando precisar. Posição 2, 1. 2A mais C tem que dar igual a 5C mais 2D. Então, vamos aí isolar o 2A. Passando o C para o lado direito. Então, quem é 2A? 4C mais 2D. Dividindo os dois lados por 2, eu tenho que o A é igual a 2C mais D. E a última posição, 2, 2, 2B mais D igual a D. Então, passando o D para o lado esquerdo, vai cortar com o D, né? Eu tenho que 2B é 0, então B é 0.
Então, das 4 igualdades, 3 delas me falaram a mesma coisa, que B tem que ser 0. E uma delas me disse que o A tem que ser o dobro de C mais D. Então, quem é a resposta? São as matrizes que têm a seguinte cara. O B tem que ser 0. O C pode ser qualquer número, porque não tem nenhuma exigência sobre o C. O D pode ser qualquer número, porque não tem nenhuma exigência sobre o D. Mas o A tem. O A tem que ser o dobro de C mais D. Então, você tem duas variáveis aí que a gente diz que são livres, C e D, dê valores para C e D, e aí você encontra as matrizes. Vamos lá voltar ao exercício anterior. Olha lá, no exercício anterior, eu tinha uma das matrizes que comutava com 5, 0, 2, 1. Grava aí. É a matriz 2, 0, menos 1, 4. Ela tem que aparecer nessa resposta, porque essa resposta que eu dei são todas as matrizes que você pode encontrar. Né? Então, particularmente, quando você faz C igual a menos 1 e D igual a 4, então vai ficar, quem é o valor do A? Menos 2 mais 4, 2. Aí vai ficar 2, 0, menos 1, 4, que é o do exemplo anterior. Então, o exemplo anterior é um caso particular desse aí, onde esse aí me dá todas as opções. Inclusive, a matriz nula, né? Porque se C for 0 e D for 0, fica tudo 0. A matriz nula, ela comuta com qualquer matriz. No caso de quadrada aí, falando de quadrada, né? Porque a matriz nula vezes A é igual a vezes a matriz nula. Se C for 0 e D for 1, o que acontece? Quem é o A? Se C for 0 e o D for 1, o A é 1. Então vai ficar 1, 0, 0, 1. A identidade. Eu estou dizendo que a identidade comuta com A, porque A vezes a identidade, que é o próprio A, é igual à identidade vezes A, que é o próprio A. Então, a matriz nula e a matriz identidade sempre vão comutar com as outras matrizes. A questão é que, além delas duas, podem ter outras. No caso aí, eu tenho infinitas possibilidades aí. Exercício 2. As matrizes A, que é P mais 2, R, Q, 2P, e a matriz B, 3, 0, 1, 2, comutam. Isso é um fato. Aí a questão pergunta, quanto vale R elevado a 15 mais P mais Q elevado a 5? Vamos fazer as contas. É um exercício parecido com o anterior, né? Eu tenho que calcular A vezes B, e isso vai dar igual a B vezes A, porque elas comutam. Então, a matriz A vezes B aí tem que dar igual a B vezes A. Então, multiplicando aí no membro esquerdo a primeira matriz com a segunda, vocês podem conferir isso depois, que vai dar exatamente o que nós temos aí. Vai dar 3P mais C mais R, com 2R, e 3Q mais 2P e 4P. Então, multiplicando a primeira matriz com a segunda. Agora, do lado direito, se você fizer a multiplicação de matrizes, vai dar 3P mais C, 3R, P mais 2 mais 2Q e R mais 4P. Igualando estas matrizes, vamos voltar aqui. Igualando essas matrizes, vamos igualar aqui, ó. 3P mais 6 mais R tem que dar igual a 3P mais 6. 2R tem que dar igual a 3R. 3Q mais 2P tem que dar igual a P mais 2 mais 2Q. E 4P tem que dar igual a R mais 4P. Vamos ver o que acontece? 3P mais 6 mais R igual a 3P mais 6. Você cancela o 6 com 6, 3P com 3P e vai encontrar então que o R é 0. Na segunda igualdade, 2R é igual a 3R. Passa tudo para um lado, vai ficar que R é igual a 0. Então, por duas vezes, deu R igual a 0. Na terceira igualdade, 3Q mais 2P tem que ser igual a P mais 2 mais 2Q. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o P do lado direito, passar para o lado esquerdo como sendo menos P, passar o 2Q do lado direito para o lado esquerdo como menos 2Q,
E eu vou ficar então que Q mais P, ou P mais Q, como você quiser, dá igual a 2. E a última igualdade, 4P igual a R mais 4P, corta o 4P com 4P, e então eu vou obter também que R é 0. Okay? Então, informações obtidas. R é 0 e P mais Q, ou Q mais P, dá 2. O que a questão me pediu? A questão me pediu quanto é R elevado a 15 mais P mais Q elevado a 5. R é 0, 0 elevado a 15 dá 0, e P mais Q é 2, 2 elevado a 5 é 32. 32 com 0, 32. É a resposta da questão. Então aí, agora exercício de número 3, penúltimo exercício. Complete. Se a matriz A tem a linha R nula, então a linha R da matriz A vezes uma outra matriz B qualquer, o que eu posso completar? O que eu posso afirmar sobre essa linha R da matriz de A vezes uma matriz B, que eu não sei quem é? Vamos pensar aqui. Quem é a linha 1 da matriz A? A11, depois eu vou para A12, depois eu vou para A13, depois A14, e aí vai até a última coluna. Quem é a linha 2 de A? A21, A22, A23, A24, e aí vai até a última coluna. Todas elas, mesmo primeiro índice é sempre 2. Quem é a linha R de A? AR1, AR2, AR3, até a última coluna. O que a questão fala? Que essa linha R é nula. Isso quer dizer que AR1, AR2, AR3, até o último, todos são iguais a 0. Vamos lá. Bom, o que a questão está me perguntando? A questão está dizendo o seguinte: olha, pega essa matriz A e multiplique por uma matriz B qualquer. O que falar sobre a linha R desse produto? Como é que encontra os elementos da linha R desse produto? Vamos lá. Produto A vezes B. Vamos chamar seus elementos de Czinho, né? Quem é a linha R sua? Vai ser CR1, CR2, CR3, até CR com a última coluna. Então, se é a linha R do produto, todas elas têm um CR alguma coisa, certinho? Acompanha meu raciocínio. Quem é CR1? Como é que calcula CR1? CR1, eu pego a linha R da primeira, que é de A, com a coluna 1 de B. Só que a linha R de A é nula, é tudo zero. Quando eu pego tudo zero e faço com a coluna 1 de B, dá zero. Então, o CR1 é zero. Aí você vai para o CR2. Como é que calcula o CR2? Pega a linha R de A com a coluna 2 de B. Como a linha R de A é toda nula, é tudo feito de zero, né? Então, quando você faz 0, 0, 0 com a coluna 2 de B, vai dar zero. E aí, vai para todos os elementos. CR3 vai dar zero, CR4 vai dar zero, CR5 vai dar zero. Então, a gente pode agora falar da resposta da questão. Ora, vou botar aqui. Os elementos da linha R da matriz AB são obtidos através da soma dos produtos, né, dos elementos da linha R de A com os elementos das colunas de B, que acabamos de conversar. Como os elementos da linha R de A são iguais a zero, os elementos da linha R de AB, qual a conclusão? São todos iguais a zero. Portanto, como é que a gente completa essa frase? Logo, a linha R da matriz AB é nula. Então, como é que a gente completa a frase? Então, a linha R da matriz AB é nula. Ora, o que diz esse exercício para a gente? Se você tiver um produto de duas matrizes, uma A e uma B, e na primeira matriz a linha R for nula, o produto vai ter a linha R também nula. Ou seja, se a primeira linha de A for nula, no produto a primeira linha vai dar nula.
Se a linha 7 de A for nula, no produto, a linha 7 vai dar nula. Se a linha 16 de A for nula, no produto, a linha 16 é nula. E existe o exercício irmão desse aí, que é o seguinte, para a coluna. Se a matriz B tem a coluna R nula, então a coluna R do produto A vezes B é o mesmo raciocínio. Só que desta vez estamos falando de coluna e estou falando da segunda matriz. Vamos lá? Vamos pensar aí. Produto. Seus elementos são Czinhos. Ok? Então, são os Cs e Js. Quem é a coluna R desta matriz A vezes B? Vamos pensar na coluna R do produto. A produção de Czinhos. Quem é a coluna R? Então é C1R, linha 1, coluna R. Depois C2R, linha 2, coluna R. Depois C3R, linha 3, coluna R. E aí eu vou até a última linha com a coluna R. Então é C1R, C2R, C3R, C4R e aí vai. Como você calcula C1R? Você vai pegar a linha 1 de A, que você não sabe quem é A, mas vai multiplicar pela coluna R de B. E o que você sabe da coluna R de B? É nula. Então é tudo zero. Então esse resultado vai dar zero. Quem é C2R? Vai pegar a linha 2 de A, que eu não sei quem é, e vai multiplicar pela coluna R de B. Aí vai dar zero de novo. No final das contas, vai dar tudo zero. Então, a resposta é a mesma do caso da linha, tá? Escrevi tudo de novo aí. E aí eu vou concluir que os elementos da coluna R de B são todos iguais a zero e, portanto, a coluna R de A vezes B é nula. Então, desta vez, o que o exercício está me dizendo é, se você tiver um produto de duas matrizes e na segunda matriz a coluna 2 for nula, então no produto a coluna 2 é nula. Se a segunda matriz tiver a coluna 9 nula, então no produto a coluna 9 é nula. Então, junte os dois resultados. A linha nula da primeira matriz influencia na linha nula do produto. A coluna nula da segunda matriz influencia na coluna nula do produto. Vamos ver um exemplinho? Matriz A e matriz B. Vamos multiplicar A com B. 2, 1, 5 com primeira linha, com primeira coluna. 3, 6, 1. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 6, 6. E 5 vezes 1, 5. Dá 12. Com 5, 17. E aí você vai fazer as contas aí. 17, depois 15, depois 0. Quando você vai pegar agora a linha 2 de A, que é nula, e fizer com a primeira coluna de B, vai dar 0. Quando você pegar essa linha nula e fizer com a segunda coluna de B, vai dar 0. Quando você pegar essa linha nula e fizer com a terceira coluna de B, também vai dar 0. Agora, terceira linha de A com a primeira coluna de B, a conta vai dar 25. Depois, terceira linha de A com a segunda coluna de B, a conta vai dar 19. E terceira linha de A com a terceira linha de A com a terceira coluna de B, vai dar 0. Agora dá uma olhadinha aí, olha. A vezes B. A matriz A tem a segunda linha nula. O que aconteceu com o produto? A segunda linha nula. A vezes B. A segunda matriz, que é B, tem a terceira coluna nula. O que aconteceu com o produto? A terceira coluna nula. Então, o que aconteceu na linha da primeira matriz de nula influencia no produto. E o que aconteceu na coluna da segunda matriz de nula influencia no produto. Agora, nessa questão aí eu posso calcular B vezes A, porque ambas são 3 por 3. Se eu fizer o produto de B com A, então a primeira matriz é a B e a segunda é a A, na hora que eu executar este produto vai dar 6, 3, 15, 12, 6, 30, 2, 1, 5. Eu estou fazendo isso propositalmente para te dizer o seguinte, olha, agora a linha nula está na segunda matriz. Isso não quer dizer que no produto vai ter linha nula. Não deu. Da mesma forma que quem tem a coluna nula é a primeira. Terceira coluna nula na primeira. E veja que no produto não apareceu
terceira coluna nula. Então, cuidado com a ordem. A linha nula tem que ser da primeira e a coluna nula tem que ser da segunda. Se a linha nula estiver na segunda ou a coluna nula estiver na primeira, não espere, pode ser que dê, aí será coincidência, depende do formato da matriz para os números se encaixarem, mas você não tem nenhuma obrigatoriedade de dar nulo. Voltando para mim. E assim a gente conclui mais uma aula de álgebra linear. Até a próxima. Tchau.